Boa tarde, à volta à nossa reunião de sábado à tarde, com base no Evangelho segundo o Espiritismo, que hoje é o capítulo 4, iremos dos itens 24 a 26, que são os limites da encarnação. Os limites da encarnação. Baseia-se aí no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que estamos adotando há praticamente um ano. Quais são os limites da encarnação? A pergunta fundamental para toda a nossa palestra em todas as suas nuances. Quais são os limites da encarnação? A encarnação carece de limites precisamente traçados, se considerados apenas o envoltório, o corpo físico. Então, se normalmente a encarnação é dupla, espírito e matéria. Mas se nós considerarmos os limites da matéria, do envoltório carnal, ou do corpo físico, como normalmente é chamado, então nós temos que verificar que a materialidade do corpo diminui na proporção que o espírito se purifica. Então, quanto mais adiantado, evoluído o espírito, menos a prevalência da matéria. São mais sentimentos e menos sensações. Então, em mundos mais adiantados, o corpo é menos compacto, menos pesado, menos grosseiro, menos sujeito a vicissitudes. Quer dizer, à medida que nós vamos vivendo em situações melhores, não há razão da matéria ser tão pesada. Porque o perispírito nós o consideramos semimaterial, mas para o mundo espiritual ele é matéria. Se para nós é semimatéria, é matéria para o mundo espiritual. Então, à medida em que vamos nos evoluindo, o perispírito vai se tornando mais suaves e a matéria física menos densa. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Quer dizer, vai chegar num momento em que praticamente é perispírito, porque está tão diáfano, tão fluídico, em que a prevalência da matéria quase não pode ser considerada. Conforme o mundo em que vive ou se reencarna, no mundo que vive ou se reencarna, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. Ou seja, a cada mundo a sua conformidade. A compleição física, a matéria, está de acordo com aquele mundo, o seu grau evolutivo. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa na condição dos espíritos puros. Importante verificar que a palavra espírito na transparência anterior está grafada com inicial maiúscula, porque fala de espírito puro. Então aí vale uma explicação mais completa. No texto bíblico, a palavra espírito, ela é escrita com inicial minúscula, é minúsculo, e inicial maiúscula, é maiúsculo. Trata de diferentes graus de depuração do espírito. Quando o espírito é puro, ou seja, não mais está sujeito à prevalência da matéria, então aí ele é escrito com E maiúsculo. Foi daí que o tradutor São Jerônimo usou a palavra Espírito Santo.
Até então não tinha a palavra santo depois de espírito. Então, quando na origem o era maiúsculo, entendeu Jerônimo, o tradutor, de que se tratava de espírito puro. Daí a palavra santo. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, as almas ou espíritos não lhe ficam presos como dos mundos inferiores. Então, essa questão de prisão, que a gente fala, o cárcere da matéria, essa sujeição ao material, então é ainda por falta de evolução. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde buscam e tudo que lhes seja confiado. Quer dizer, seja fé, seja razão, o desprendimento, então, vai depender do grau de evolução. Se considerar do ponto de vista material, a encarnação, tal como acontece aqui na Terra, pode-se dizer que ela se limita nos mundos inferiores. Então, e podemos entender que a Terra não é o mundo superior, também não é o mundo primitivo. Nós estamos, então, num estágio em que está entre o mais baixo e o mais alto. É um mundo de expiações, mas já estamos então, num mundo melhor, em que já prevalecerá de alguma forma o bem. O espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, desde que trabalhe pela sua purificação. Ele pode libertar-se, ele se liberta. A velocidade dessa liberdade está de acordo com o estado de purificação conseguido. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, na erraticidade, que é o nome próprio, a situação do espírito guarda a relação com a natureza do mundo em que viveu. Ou seja, quando estamos no mundo espiritual, depois do chamado fenômeno da morte, que é o intervalo, é o verdadeiro mundo, é a erraticidade, é o intervalo das encarnações, então a aparência, a personalidade, o jeito de ser do espírito tem que ser de acordo com a última fase de sua vida, no nosso caso, a vida terrena. É aí que o espírito conhece o outro. Aí é que ele mostra realmente a sua face, a sua personalidade, o que ele é. Então, no intervalo entre as reencarnações, o espírito é mais ou menos livre e esclarecido, ou seja, ele tem consciência, conforme está mais ou menos desmaterializado. Daí o problema, muitas vezes, dos obsessores, porque estão totalmente ligados à realidade terrena. Às sensações, aos problemas, às ambições, enfim, não conseguiu ainda se libertar. Então, quando é que há realmente a necessidade de encarnação? Ou ela é permanente? A reencarnação é um castigo, ou a encarnação é um castigo? Somente os espíritos culpados são sujeitos a sofrê-la? Ou seja, para estar aqui é preciso ter culpa? Depende. Ou consideremos que a culpa é muito relativa. Ela está de acordo com a justiça divina, as determinações do Pai Celestial, da caminhada dessa nossa romagem dentro de uma forma ou de um modo de agir em que podemos alcançar mais luz a cada dia. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária. É necessária para que eles possam cumprir, por meio da ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confiou. Quer dizer, nós estamos aqui para cumprir deveres, para fazermos o dever de casa, ou o exercício do progresso. Em verdade, estamos aqui numa escola, para aprender e para ser avaliado
de conformidade com o que nós aprendemos ou conseguimos aprender. É necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Traduzindo, a reencarnação é uma escola, dividida em classes, dividida em séries. E, cumprindo o dever de casa, o aluno, que é o encarnado, está desenvolvendo a sua inteligência. Ou estamos desenvolvendo a nossa inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente para todos os filhos. Não há privilégios. A justiça divina é para todos. O mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações e a mesma liberdade de proceder. Não há privilegiados. Então muita gente acha que ser rico é melhor. Não. Cada um tem o seu dever, tem a sua obrigação e está sujeito a um código de conduta, qualquer que seja a sua forma ou seu estado de evolução. Em verdade, qualquer privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. A encarnação para todos os espíritos, todos, sem exceção, é apenas um estado transitório. Uma passagem por um planeta, por este planeta, pela forma física. É uma tarefa que Deus lhes impôs quando iniciam a vida, com o uso que farão do livre-arbítrio. Estou falando de espírito. É uma tarefa que recebeu de Deus e o uso do seu livre-arbítrio, das suas decisões, esse uso é que vai influenciar na avaliação de cada período por aqui passado. Os que desempenham com zelo sua tarefa, transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus da iniciação e mais cedo gozam dos frutos dos seus labores. Quer dizer, aquele aluno que mais estuda, que faz tudo o que tem que ser feito no tempo certo e na quantidade certa, com o zelo necessário, então ele vai ser mais rápido na aprendizagem e até vai achar a avaliação mais fácil. Os que usam mal da liberdade retardam a marcha e prolongam a necessidade da reencarnação. Aí então ela se torna castigo. Está vendo ali o castigo de Sísifo, empurrar para cima de uma montanha uma pedra descomunal, muito acima da sua capacidade. Usou mal a liberdade. Então prolonga os problemas e aí vai achar que é castigo. Não, digamos que não seja castigo, mas é uma lição mais dura de ser cumprida. Jesus disse a Nicodemos, e a transparência está muito interessante, Jesus aí com o braço estendido, Nicodemos com a mão do coração e a outra como se fosse aparar o ensinamento. Jesus vai dizer a ele: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso é muito interessante. Eu pediria que quem está me ouvindo abra o Novo Testamento depois, examine João, capítulo 3, e é até o versículo 3. Então, muito fácil de guardar na memória. João 3:3. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Há mais ou menos uns 100 anos, alguns textos bíblicos traziam o verbo renascer. Não poderá ver o reino de Deus se não renascer de novo. Quer dizer, são múltiplas vidas sucessivas, múltiplas reencarnações. Esse tem sido também o texto da tradução em Esperanto, renascita. O estudante chega aos graus superiores depois de haver percorrido a série de classes, de séries. Primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quinta, etc. Então, cumprido o ano escolar, feitas as avaliações, sendo compreendido e justificado no que aprendeu, aprovado, digamos assim, naquela série, ele já não volta mais à série anterior.
Ele daí só para frente. E daí, então, a reencarnação ser sempre um ato evolutivo. Essa divisão em séries, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de estudante alcançar o fim. E não um castigo que seja aprendido. Então, estudar não é castigo, é privilégio. Porque estudando, aprendendo, é que evolui. Se o aluno é esforçado, abrevia o caminho no qual ele está percorrendo, e menos espinhos encontra. Outro tanto não sucede àquele a quem a negligência, a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Então, repetir a série. Levar bomba, como dizia antigamente. Então, não esforçou, não estudou, não abreviou o tempo, só espinho no lado da caminhada. Então, não é o trabalho da classe, o trabalho da escola que constitui a punição. O trabalho, no caso, é privilégio. Assim acontece com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de ele desenvolver a sua inteligência. Então, todo esforço vem alcançar evolução. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, repetindo, progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez degraus intermediários. Então, pode passar de mais de um ano na escola. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez num determinado globo e preencher esferas diferentes das suas diferentes existências? Está perguntando. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo, planeta, e preencher esferas diferentes suas diferentes existências? Resposta. Só seria admissível se na Terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. E, na verdade, não estamos. Há N graus de diferença entre uns e outros. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que têm de subir. E têm de subir. A encarnação precisa ter um fim útil. Qual o seria das encarnações das crianças que morrem em tenra idade? Então, aquelas crianças que não tiveram uma encarnação normal, não de 30, 40, 50, 90, 100 anos, mas, às vezes, poucos anos de vida, ou quase nenhuma vida, elas se vão a mundo espiritual. Onde está a utilidade? Teriam sofrido sem proveito para si, nem para outra. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada fez de inútil. Então, as crianças que vão mais cedo, ou pelo menos o que é dito, é que são completistas. Precisavam de menos tempos na reencarnação para que pudessem pagar, cumprir ou se libertar de problemas do passado. Pela reencarnação no mesmo globo, quis Deus que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem seio de reparar seus danos recíprocos. Eu falei aqui da reencarnação e a evolução das famílias. A reencarnação da sua própria parentela espiritual, parentela carnal. Então, é a oportunidade que dá de maior contato para que possa cumprir melhor a sua regeneração, decidir do seu amor e poder ajudar uns aos outros. Por meio das relações anteriores, estabelece com base espiritual os laços de família e apoiam numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Então, já passando para a fase final, vamos comparar a questão da reencarnação com a escola. A escola, em várias culturas, em vários países ou níveis de educação, há sempre a educação pré-escolar, que é 1 ano, a primária, 6 anos, a média, em 2 ciclos de 3 anos. Então, é o ensino fundamental, no momento, 9 anos, o ensino médio, 3 anos, e o técnico, que vai de 1 a 3 anos.
normalmente 3. Aí agora os cursos superiores, está vendo? O jardim, a escola primária, a escola secundária, fundamental, agora os superiores. A grande maioria dos cursos de graduação tem duração de 8 semestres, ou seja, 4 anos. Composta, a superior é composta pela graduação, que é o curso normal, a pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Está vendo aí que são muitos e muitos graus. Então não é só ser formado em sociologia, em medicina, em direito, em economia, em letras. Há necessidade de uma complementação mais específica. E normalmente vem na pós-graduação. Agora então aí há os níveis, que é o nível de mestrado, doutorado e pós-doutorado. É muito pouco realmente o título de pós-doutorado, porque o pós-doutor é aquele, normalmente, que ensina para formar o doutor. Que o doutor é aquele que está preparado para formar o mestre. Como na escola, as vidas sucessivas passarão por todas as séries até chegar à etapa final. Então é muito fácil de comparar a reencarnação. Compare com a escola. Como é a escola a partir de quando chegamos a ela, o primeiro dia de aula. E o dia que forma. E o dia que faz, então, a pós-graduação, nos seus diversos estágios. Também é assim a vida espiritual. Estabelece a pedagogia, é bom prestar bem atenção nisso aí, o homem é um ser inacabado. O homem é um ser inacabado e está sempre em busca da perfeição. Então, nunca sabemos tudo. Jamais estaremos prontos. Estamos caminhando para a luz divina. E a luz divina não tem limite, é infinita. Bem disse o mestre Allan Kardec, que deixou escrito para que fosse colocado no seu túmulo. Está lá, naître, mourir, renaître, encore et progresser sans cesse. Tel est la loi. Traduzindo, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. O meu boa tarde, o agradecimento por estarmos juntos e esperando que, se estiver interessante o trabalho, esse estudo de hoje, que é uma tarefa de ensino, aprendizagem, ensinando e aprendendo, possa ser útil a outras pessoas. Então, repassemos e vamos levar a nossa experiência àqueles que não estiveram juntamente conosco. O boa tarde.